o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, irmãos na humanidade, é com enorme alegria que realizo aqui, começo aqui uma celebração modesta, simples, mas muito sincera, muito verdadeira, do nascimento de Augusto Comte, do fundador da religião da humanidade. Augusto Comte nasceu no dia 19 de janeiro de 1798, no finalzinho do século XVIII, na cidade de Montpellier, no sul da França. Então já faz 224 anos que ele nasceu. Este é um momento muito importante, é muito emocionante, é muito grato para mim fazer esta celebração. É realmente muito grato. Após muito tempo, após muitas décadas, não se faz uma celebração de Augusto Comte, não se faz uma celebração de Augusto Comte, do aniversário de Augusto Comte, no dia do aniversário de Augusto Comte. Então, modestamente, né, eu faço esta celebração religiosa no seu aniversário mesmo. Essa retomada da atividade religiosa, que honrosamente eu posso realizar agora, ela se dá também ao mesmo tempo, ou num momento maior, em que o movimento positivista, o movimento religioso positivista no Brasil, mas de um modo geral no mundo, está sendo retomado aos poucos, mas está sendo retomado. É motivo de grande alegria isso. É muito bom. Eu fico quase sem palavras para manifestar essa alegria. Ao longo desta minha pequena celebração, nós veremos, né? Eu quero mostrar alguns dos motivos, né, que levam à importância, por que é tão bom, tão importante celebrarmos Augusto Comte e retomarmos a religião da humanidade. Mas, de maneira mais imediata, nós temos a ação importante do nosso correligionário, nosso amigo Erlon Jacques de Oliveira, que mora e trabalha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sentido de coordenar alguns esforços que estavam dispersos até então e que tem permitido, até certo ponto, restabelecer essa atividade religiosa. Vamos, vamos então diretamente aqui à celebração, né, não é, de Augusto Comte. Em primeiro lugar, não é, por que nós devemos celebrar Augusto Comte? Por que celebrar, em vez de apenas honrar a sua memória? Não é? A sua importância ela se vincula à fundação do positivismo, ou melhor, da criação da religião da humanidade, que foi considerada fundada por Augusto Comte em 1854, não é? Em meados do século XIX, mas que desde 1848 já vinha sendo anunciada por ele também com todas as letras, com muita clareza. O nome completo de Comte era Isidore Auguste François Xavier Comte, Isidoro Augusto Francisco Xavier Comte. Ele era filho de Louis Comte e Rosalie Boyer, Rosália Boyer. Não é? Como eu comentei, ele nasceu em Montpellier, no sul da França, mas viveu toda a sua vida adulta e até o final da adolescência em Paris. Então, e ele sempre celebrou a vida em Paris, não é? Ele cantava a importância moral, intelectual, política de Paris. Ele se via como um parisiense. Sem entrarmos em detalhes, não quero aqui fazer uma biografia de Comte. É importante notar que a grande parte da sua vida
não é? Desde que ele foi para Paris até 10 anos, mais ou menos 10 anos antes da sua morte, e a morte dele aconteceu em 1857. Então, durante a maior parte da sua vida, ele enfrentou dificuldades de toda a ordem, algumas delas incessantes. Problemas financeiros, empregos ruins e instáveis, dificuldades conjugais. Ele se cobrava tremendamente em termos intelectuais e morais também, não é? Isso tudo, quando ele era jovem ainda, na faixa dos 30 anos, 28 a 30 anos, tudo isso acabou até convergindo para uma crise nervosa, uma violenta crise nervosa, que acabou, que durou 2 anos e acabou marcada inclusive por uma tentativa de suicídio, quando ele tentou se afogar no rio Sena, lá em Paris. Felizmente, essa tentativa não teve sucesso e aos poucos ele foi se restabelecendo e retomando suas atividades e desenvolvendo suas atividades até o ponto culminante da sua carreira, que foi a fundação da religião da humanidade. E mesmo a religião da humanidade exigiu depois dele enormes e renovados esforços, mas esses novos esforços tinham algumas peculiaridades, algumas diferenças, né, em relação à carreira dele, e felizmente ele conseguiu suprir essas peculiaridades. A carreira de Comte, ele era um filósofo, era professor de matemática por profissão, não é? Mas ele era filósofo e era um filósofo social e moral por preferência, por temperamento. E então a sua carreira intelectual, ela costuma ser dividida em duas partes. Uma que nós costumamos chamar de científica, não é, voltada para a discussão das ciências, e uma outra fase religiosa, que é a que nos interessa, aqui, que é o que justifica verdadeiramente a sua celebração. E cada uma dessas fases foi marcada pela redação de uma obra específica ou por um conjunto de obras. Então, a fase científica é marcada pela redação do Sistema de Filosofia Positiva, em 6 volumes, cada um deles gigantesco, né, com 500, 600 páginas, escrito entre 1830 e 42. A fase religiosa, ela é marcada pela redação, pela publicação do Sistema de Política Positiva, publicado entre 51 e 54. E a fase religiosa, ela também é a mais rica intelectualmente, né, em que ele mais escreveu, mais desenvolveu ideias, suas ideias são mais inovadoras e são radicais. Não é? Algumas das suas ideias são tão radicais que não foram compreendidas na época, foram melhor compreendidas 30 ou 40 anos depois, e algumas delas que são tão radicais que 150 anos depois da sua morte ainda são dificilmente compreendidas. 150 anos depois. Isso tudo da fase religiosa. Não é? É dessa fase o sistema da política positiva, o discurso sobre o conjunto do positivismo, o catecismo positivista, que é sem dúvida a sua obra mais conhecida, né? Eu tenho aqui a terceira edição brasileira do Catecismo Positivista, de 1903, né? Então também já é uma pequena relíquia. Não é? É a fase do apelo aos conservadores e é a fase da síntese subjetiva. Todas essas obras escritas num período aí de 10 anos, em que ele produziu muito. Não é? Essas duas fases, não é? A científica e a religiosa, na verdade eram afirmadas pelo próprio Comte. Ele dizia que sua carreira tinha duas fases. O que diferencia as opiniões a respeito de Comte é como que a gente valoriza cada uma dessas duas carreiras, em particular a fase religiosa, não é? Quem rejeita a fase religiosa é mais cientificista,
não é? Comte chamava-os de heterodoxos, eram positivistas incompletos. Os ortodoxos, né, ortodoxos não tinham esse nome porque seriam duros, rígidos, de mente estreita, né? Os ortodoxos eram aqueles que seguiam as orientações de Comte e consideravam que a sua obra era uma unidade com ênfases diferentes, com preocupações diferentes, mas a carreira essencialmente era uma única. Mais do que uma única fase importante é a fase religiosa. Quando a gente lê todas as obras de Comte, em particular as da fase religiosa, salta à vista, fica evidente. A fase religiosa é mesmo a mais importante, a mais bela, a mais densa, a que mais sugere coisas para nós, para as nossas vidas, para as nossas ideias, para os nossos convívios, para a prática política e assim por diante. Basta ler, basta ler. Essa distinção entre fase científica ou fase religiosa, isso pode parecer só uma picuinha, uma querela acadêmica, né, de professor universitário, mas não é, porque cada uma delas, cada uma dessas interpretações resulta em ênfases diferentes nas ideias e aí tem consequências morais, intelectuais, políticas, sociais muito marcadas mesmo. Como eu já estou dizendo, né, esta nossa comemoração, essa nossa celebração é religiosa, então ela pressupõe mesmo a unidade da carreira, das ideias de Augusto Comte e a afirmação da religião da humanidade. Eu sou um positivista ortodoxo, eu sou adepto da religião da humanidade. Estou dizendo isso com todas as letras, com toda a clareza, para evitar, tanto para me afirmar pessoalmente, né? Quanto para deixar clara a minha perspectiva aqui nesta nossa pequena celebração. Mas falando na criação da religião da humanidade, nós não podemos deixar de lado uma observação do próprio Augusto Comte, de que ele foi o criador, mas a cofundadora, a co-criadora da religião da humanidade foi Clotilde de Vaux, aquela jovem inteligente, bonita, terna, muito agradável, mas extremamente sofrida, extremamente maltratada pela vida, não é? Essa jovem por quem Augusto Comte se apaixonou e manteve de maneira muito platônica, extremamente respeitosa, não é? Manteve um relacionamento intenso durante 2 anos, não é? E essa beleza, essa ternura, o caráter de Clotilde experimentado e curtido pelos sofrimentos da vida inspiraram Augusto Comte sentimentos e ideias e uma força moral que lhe permitiu Augusto Comte considerar e criar e desenvolver as ideias e as concepções da religião da humanidade. Clotilde de Vaux, então, é mesmo a cofundadora, a co-criadora da religião da humanidade. Não foi ela quem escreveu as ideias, mas foi ela quem inspirou e quem deu a força, não é, para Augusto Comte elaborar a religião da humanidade. É a valorização das mulheres também, não é, quando Augusto Comte afirma a importância de Clotilde. Vejam, quando a gente fala em religião da humanidade, à primeira vista, essa ideia pode parecer muito estranha, esquisita, contraditória. Não é? Para muitos, a ideia da religião é estranha, ou para outros a ideia da humanidade é estranha, para outros ainda a mistura de uma religião da humanidade é estranha. Esse estranhamento ocorre também porque os nossos hábitos mentais, não é? As ideias que a gente tem no dia a dia, com a televisão, com as disputas políticas, com as guerras, com os ódios sociais, a reafirmação da concepção odiosa das raças, do racismo,
tudo isso acaba criando hábitos mentais, maneiras habituais de pensar e de entender a realidade. E esses hábitos mentais, esses preconceitos, não é? Vinculam a palavra religião à teologia e vinculam a humanidade ao secularismo, a negação da teologia do que seria a religião. E vinculam também a humanidade, a ideia de humanidade à ciência, ao cientificismo. Então essas expressões juntas, né, a religião da humanidade, parecem esquisitas, contraditórias, mas não são. Mas não são. É, não são. Quando a gente, como eu disse, quando a gente lê Augusto Conte, e isso não é tão simples, né, porque é necessário uma disposição específica, tempo, paciência, né, um esforço contínuo para ler, né, para explicar. Mas, enfim, quando a gente lê Augusto Conte e quando a gente entende as ideias da religião da humanidade, o estranhamento, a concepção de que são coisas incoerentes, incompatíveis, tudo isso cai por terra. E cai por terra de maneira muito orgânica, muito simples, muito natural. Não é? Lendo Augusto Conte, nós realmente mudamos nossa maneira de encarar o mundo, de encarar a realidade. E mudamos de maneira muito construtiva, muito positiva. Positiva nos mais variados sentidos, né? Seja de entender melhor a realidade, seja de encararmos melhor os nossos problemas, não achando que o que é mal na verdade é bom, não é isso, mas entendendo que nós podemos e devemos ser mais altruístas, mais generosos, que os problemas acontecem e têm que ser enfrentados, mas nós podemos enfrentar os problemas com vontade com ódio, com vingança, com desejo de destruição, ou nós podemos encarar os problemas como desafios a serem enfrentados em conjunto, estimulando o altruísmo, não é? E a paz e a fraternidade em vez do ódio, da raiva e assim por diante. Lendo Augusto Conte, nós mudamos profundamente a nossa maneira de encarar o mundo. É quase uma revelação, não é? É quase uma iluminação que nós temos. Mas não é uma iluminação devida ao surgimento de a entrada de uma divindade cuja existência é mais que duvidosa, para não dizermos que inexistem as divindades, né? Não é uma iluminação mística, não é uma iluminação metafísica, não, é um desenvolvimento contínuo, não é? Nós vamos percebendo passo a passo como as coisas podem ser feitas com altruísmo, com carinho, com amor, com cuidado, buscando o melhor, evitando a guerra, ou rejeitando a guerra, rejeitando o ódio, buscando e estimulando o amor. Então, é uma moralidade, é uma religião secular, é uma religião do ser humano, que afirma o ser humano e o que há de melhor no ser humano. E vejam, a religião da humanidade, ela não apenas ela é razoável, como ela é necessária. Não é? Hoje é dia 19 de janeiro de 2022, nós vemos ódios rachando as sociedades do Ocidente, ódios raciais, e a própria ideia de raça é uma ideia que é feita para separar, para dividir e para semear o ódio. Nós vemos ódios políticos, ódios religiosos, tentativas de guerra, de invasão imperialista de países sobre outros países, e assim por diante. É necessário nós termos a religião da humanidade. É necessário. É importante isso. Como eu falei antes, a religião, para nós positivistas, religião não é igual à teologia. Teologia são as ideias que explicam o mundo a partir das divindades. Nós não consideramos as divindades. Nós não consideramos as divindades. Nós consideramos a realidade concreta como ela existe e as possibilidades efetivas advindas daí. E a religião, então,
para nós não é teologia. A religião é um sistema geral de ideias e de práticas sociais individuais, não é, de instituições que coordenam, que juntam, que estruturam, que relacionam, que regulam entre si as várias partes da existência humana, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas condutas práticas e assim por diante. A religião é isso que junta, organiza, orienta a vida humana. Então, a religião é a instituição que estabelece a operação mental da síntese, a operação que se dá aqui no nosso cérebro, não é? E a religião, então, ela tem elemento é, um elemento educativo, pedagógico, não é, que ensina e procura aprimorar continuamente o ser humano, não é? Para o positivismo, o ser humano nunca está acabado, não é? Do berço ao túmulo, cada um de nós vai individualmente se desenvolvendo, amadurecendo, melhorando, se tornando mais altruísta, mais relativo, mais generoso. E mesmo antes do berço e após o túmulo, nós continuamos influenciando os demais seres humanos. E aí influenciamos de maneira subjetiva, né? Por meio da memória, da lembrança, dos bons sentimentos que nós deixamos, das boas ações que nós realizamos. Está mais ou menos claro que para Comte o ser humano tem três partes principais, né? A natureza humana tem três partes: os sentimentos, né? O coração, a inteligência, o cérebro, e a ação prática, né? O que nós fazemos no dia a dia, né? O início e o objetivo de todas as nossas condutas são sempre os sentimentos. Nós agimos movidos por sentimentos egoístas ou altruístas, de preferência os sentimentos altruístas, né? Nós agimos com base nos sentimentos para satisfazer esses sentimentos. A inteligência, né, o cérebro, ela é um meio, é um instrumento, ele é um poderosíssimo instrumento, é muito poderoso, não é? Mas ele é um instrumento que... Eu estou aumentando a luz aqui da lâmpada. A inteligência é um poderosíssimo instrumento que explica a realidade, que orienta a nossa conduta, não é? E o resultado disso são as ações práticas que nós tomamos efetivamente, não é? Se nós somos movidos pelos sentimentos e esclarecidos pela inteligência. O resultado disso são as nossas ações individuais e coletivas, que podem ser egoístas, não é? Violentas, guerreiras, ou altruístas, pacíficas, coordenadas, fraternas e assim por diante. Não é? Eu acabei de falar, mas é importante reafirmar os sentimentos altruístas, o amor, nunca o ódio, e o amor fraterno, não é? O amor que visa ao bem comum, ao bem dos demais, ao nosso bem também, mas ao bem dos demais. São esses sentimentos altruístas que permitem a coordenação de tudo, a coordenação da síntese da religião, não é? E são os sentimentos altruístas, o amor, que permite, inclusive, que a gente regule o egoísmo, que a gente mantenha, não tem como acabar com o egoísmo, todo mundo tem pelo menos que comer, e comer é um ato egoísta, não é? Porque quem come vai alimentar somente a si mesmo, não é? Mas é o amor que permite regular, inclusive, o egoísmo. E, inversamente, o egoísmo é incapaz de coordenar tudo, de juntar e manter tudo numa harmonia mental e moral e intelectual capaz que perdure ao longo do tempo. Isso tudo foi para falar da ideia de religião. O que é a humanidade, por outro lado? A humanidade é uma concepção
altamente idealizada. É uma idealização, é uma abstração, é algo que existe só nas nossas cabeças. E mesmo existindo só nas nossas cabeças, ela não é qualquer coisa, é um conceito, né? É uma ideia que a gente elabora. E a gente elabora de uma certa maneira, a gente elabora para este lado e não para esse. A gente elabora para este lado por motivos muito claros, não é? A gente já está apresentando esses motivos. A gente manda para este lado para afirmar o amor, o altruísmo, não é? O primado dos sentimentos sobre a inteligência, não é? Então é uma concepção idealizada, é um ideal, é idealizada porque a gente modela o conceito e também é idealizada porque é um ideal, é um valor a ser seguido. A humanidade, então, ela refere-se ao conjunto dos seres humanos, mas não é a qualquer conjunto. E mesmo nos vários conjuntos, há várias maneiras de entender isso. Antes de mais nada, a humanidade são os seres humanos que vivem em nossos corações e em nossas memórias, não é? E em tudo aquilo de que nós desfrutamos atualmente. Eu uso meus óculos, eu não estou usando agora por causa do reflexo da luz na lente, né? Mas eu uso os óculos, a tecnologia dos óculos tem séculos, às vezes milênios, não é? Isso veio através do tempo para nós. Foi um ato altruísta, em última análise, o que nos deu os esforços que resultaram aqui nestes óculos foram atos altruístas. Mas o que eu quero indicar é que a humanidade são os seres humanos que vivem em nossos corações e em nossas memórias, ou em nossas cabeças. Então, são os seres humanos que vivem subjetivamente em nós. São aqueles que já viveram, que já morreram, são nossos antepassados, são nossos amigos, são nossos entes queridos. Atualmente, no ano de 2022, o mundo ainda atravessa a pandemia de Covid, né? Covid-19. 2 anos aguentando isso. Muita gente morreu. A memória que nós temos dessas pessoas que morreram, mais do que nunca estão em nossas memórias. E estando em nossas memórias, por causa da pandemia, mais do que nunca, elas estão conosco, elas fazem parte de nós. Em certo sentido, vivendo em nossas memórias, em nossos corações, essas pessoas vivem em nós mais hoje, subjetivamente, do que quando viviam objetivamente, como indivíduos de carne e osso. Mas assim como a humanidade é composta por aqueles que já passaram, que já se foram, há também aqueles que ainda não vieram, aqueles que não nasceram, ou que nasceram e são pequenos. São aqueles que é o futuro, não é? É o conjunto dos seres humanos futuros. Então, quando a gente pega o passado para o futuro, nós temos uma grande continuidade. E essa grande continuidade é histórica. E essa continuidade histórica lembra-nos também, não é, a afirmação de uma característica fundamental do ser humano, que é a sua historicidade. Se há um bicho que é histórico, no sentido de que faz história, conscientemente faz história, em que a história tem resultados conscientes, esse bicho é o ser humano. Então, a humanidade, antes de mais nada, é a subjetividade, são os seres humanos subjetivos que vivem aqui, É a subjetividade do passado e do futuro. Nesse quadro, quem está vivo, nós, os seres vivos do presente, somos apenas uma pequena fração, e na grande marcha histórica, somos um segundo, né? Somos um piscar de olhos na grande duração histórica. Não é? É claro que o passado e o futuro só existem nas nossas cabeças, nas cabeças de quem está vivo. E é claro que é por meio da ação dos seres humanos vivos que nós podemos realizar
efetivamente a ação da humanidade. Evidentemente. Mas a questão é que nós temos que entender que o ser humano é um bicho histórico e que a historicidade fundamental do ser humano é um primado que se afirma sobre os seres humanos que estão vivos e que nós temos que realmente nos subordinar, seja para respeitar e valorizar, não necessariamente copiar, não devemos copiar quem veio antes, não é? Mas nós devemos respeitar e valorizar e celebrar quem veio antes e temos que preparar o caminho da melhor maneira possível para aqueles que virão depois de nós. Essa ligação entre o passado e o futuro orienta com muita clareza o nosso presente. Falei, não é? Comentei já em alguns momentos que nós vivemos hoje em dia na pandemia do Covid-19. Mas uma outra situação dramática por que passa ao mundo é a crise ambiental, que se afirma cada vez mais. A crise ambiental deixa muito claro como nós que somos vivos temos que nos guiar pelas consequências dos nossos atos. Os seres humanos vivos têm que se subordinar às consequências que nós vamos deixar para o futuro. Então, essa é uma outra maneira de dizer que nós temos que nos subordinar a essa longa cadeia histórica, essa longa cadeia subjetiva. A objetividade do presente tem que se submeter à subjetividade do passado e do futuro. Tem que se submeter, não tem que ser servil. Não é? E isso é importante nós termos claro. Só para sumariar, né, para usar uma fórmula para fechar essas ideias, né, nós temos que aspirar à honra futura, nós temos que agir hoje para sermos honrados no futuro por aqueles que ficarem. A nossa memória tem que ser nós temos que agir de tal maneira que a nossa memória seja passível de ser honrada, de ser celebrada. Então, a incorporação subjetiva ao respeito à nossa memória nunca está garantido de verdade enquanto nós estamos vivos. Não é que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente mais ou menos consegue prever. E a ciência serve para isso, para prever o que vai acontecer, com todos os graus de dificuldade que isso pode apresentar. Mas ao longo de nossas vidas, nós vamos constituindo um legado, e esse legado, quanto melhor for ele, mais ele vai permitir que nós sejamos honrados depois que nós morrermos. Cada dia que nós vivemos, cada grão, cada centímetro que nós andamos nas nossas vidas, não é mais um pouquinho que a gente faz para sermos honrados depois. Mas fundamentalmente nós não temos certeza. No final da vida nós podemos cometer um erro catastrófico, que arruíne tudo que nós fizemos depois. Isso acontece. Quando nós lemos as biografias dos grandes tipos históricos, é muito comum nós vermos comentários do seguinte tipo: teve uma grande carreira, mas no final da vida se desencaminhou e se desregrou. Aquele mas que estraga tudo, que cria uma nódoa enorme. É muito comum isso. Bem, além disso, não vale lembrarmos também que os animais domésticos também integram a humanidade. Seria uma injustiça enorme e seria irracional do ponto de vista até científico, biológico, nós excluirmos os animais. Muitos animais são de companhia, né? São nossos companheiros ao longo da vida. Aves, periquitos, cachorros, gatos. Mas e há outros animais domésticos, não é? Que não apenas são animais que nos fazem companhia, mas que se sacrificam pelo bem do ser humano.
não é? Os bois, os cavalos, as galinhas, os porcos e muitos outros, né? Eu estou pensando, citando aqui só os óbvios, mas cada país, cada região do mundo tem seus animais que são companheiros e seus animais que são companheiros e ou são sacrificados pelo nosso bem. Esses animais têm que ser respeitados e valorizados e integrados à humanidade. Não é? É, disso tudo que nós estamos comentando, a religião da humanidade oferece um quadro geral, não é? Um quadro geral de ideias que nos orienta em nossas vidas e nos orienta em termos individuais, cada um de nós, quanto em termos coletivos, como grupos, como países, como cidades, como estados, como civilizações, não é? A religião da humanidade, então, ela oferece valores, não é? Dizendo o que é certo e o que é errado. Ela oferece ideias explicando o mundo e o ser humano. Ela oferece objetivos indicando o que deve ser feito e também por que devemos fazer o que faremos. Não é? E isso explica muito, não encerra, não esgota o assunto, mas esses elementos todos indicam, explicam, né, por que Augusto Comte afirmava que a humanidade, não é a nossa verdadeira previdência, aquela que provê os recursos para sermos quem nós somos e para fazermos o que nós fazemos. A verdadeira previdência, a previdência real, não é a humanidade, não é? Todos aqueles seres, os grandes seres anteriores foram provisórios, foram necessários, mas são previdências irreais, que não existem, são incoerentes. Aquela que age de verdade é a humanidade, aquela que age ao longo e por meio da história. Vejam, se é a religião da humanidade, a humanidade é um objeto de celebração e veneração, não é? Nós, reconhecendo os limites da humanidade, nós reconhecemos os nossos próprios limites, não é? E inversamente, reconhecendo as possibilidades da humanidade, nós reconhecemos as nossas próprias possibilidades, não as possibilidades só dos indivíduos, mas as possibilidades do conjunto dos seres humanos, não é? O conjunto dos seres humanos é a humanidade, como nós estamos vendo. Vejam, o serviço à humanidade, né, aquilo que a gente faz em favor da humanidade, esse serviço combinado com aquela incerteza que nós temos de se seremos ou não incorporados à concepção subjetiva da humanidade quando nós morremos, o serviço mais essa relativa incerteza, isso aí oferece ao mesmo tempo a doçura e a alegria própria ao trabalho bem cumprido, a uma vida bem vivida. E também oferece a humildade que todos temos que ter ao longo de nossas vidas. Então, o serviço à humanidade, a ideia de humanidade, nos oferece a satisfação da vida. Nos diz o que é o bem viver, o que é o bom viver. Então, o culto à humanidade, o culto mesmo à humanidade, oferece um objetivo na vida. Oferece o pertencimento a uma comunidade, e é uma comunidade que é ao mesmo tempo objetiva, né, com as pessoas que vivem ao redor do nosso país, no nosso continente, na nossa civilização no mundo, e é uma comunidade também subjetiva, aquela sequência de seres humanos que vieram, aqueles seres humanos que virão, né, e nós. Então nós temos um objetivo, com a humanidade nós temos um objetivo na vida, nós temos o pertencimento a uma comunidade e nós também temos o pertencimento a um ser superior. Nós nos reconhecemos como subordinados a um ser que é superior. Mas esse ser superior, vejam só,
Ele pode muito, mas ele não é onipotente. Ele sabe muito, mas não é onisciente. Ele muda muitas coisas, mas ele não é caprichoso, ele não faz as coisas porque está de má vontade, ou porque está com raiva, ou porque sentiu vontade de dormir com alguém, ou porque ficou feliz. Não é caprichoso. É um ser também, esse ser superior, que é real, ele tem uma unidade, mas ele é composto por inúmeros agentes e membros. É um ser que é amoroso, que é fraterno, que é pacifista. É um ser superior que é superior a nós e é superior em termos de sentimentos, de ideias, de ações, em termos de filosofia. É superior a todos os seres superiores anteriores. Nós respeitamos e valorizamos todos os seres superiores. Mas agora é a hora e a vez, daqui para frente, não é, do verdadeiro ser superior, a humanidade. A maioria, não é? A esmagadora maioria, quando não a totalidade das ideias, das instituições, das sugestões de Augusto Comte a respeito da religião da humanidade, isso é importante indicar, essas ideias, instituições, sugestões têm sido afirmadas ou retomadas de maneira dispersa, aqui e ali, de maneira espontânea, nas mais variadas partes do mundo. Isso indica várias coisas. Em primeiro lugar, que as ideias de Augusto Comte estavam certas. 150 anos atrás, atravessando as mais variadas dificuldades, né, os mais variados problemas que o mundo enfrenta, e vejam, o mundo ter problema não significa que uma ideia é errada. Na verdade, se nós temos um problema, nós temos que enfrentar o problema. E aí as ideias são testadas ou são aplicadas no enfrentamento dos problemas. Mas, enfim, as concepções de Augusto Comte têm sido retomadas de maneira espontânea nas mais variadas partes do mundo. Então, isso significa, por um lado, que as ideias de Augusto Comte estavam sim certas, apesar do que as dificuldades históricas sugerem, não é? Porque e essa é um entendimento míope dos problemas que o ser humano sempre enfrenta, não é? Mas também isso sugere sugere uma outra maneira de entendermos Augusto Comte e a religião da humanidade. E sugere que se nós invertermos a perspectiva usual, as ideias de Augusto Comte se apresentam da melhor maneira possível. Não é? A perspectiva usual é mais ou menos essa que eu estou seguindo. Eu digo que Augusto Comte é bom, que a religião da humanidade é certa, e apresento suas características e digo, olha, isso tem que ser aplicado. Mas se nós invertermos a ordem, nós vemos que o resultado é a religião da humanidade. E isso não é um círculo lógico, não. Não é? O pacifismo, a fraternidade universal, o respeito ao meio ambiente, o respeito aos animais, a incorporação dos animais, a preocupação com o futuro do planeta, com o futuro da humanidade, a afirmação da dignidade do ser humano, de todos os povos, a rejeição à ideia de raça, a atividade pacífica, construtiva. Tudo isso estava presente em Augusto Comte. Todas essas ideias estão presentes mais ou menos no mundo de hoje, com muitas outras também, é claro, mas essas ideias apontam para uma direção muito clara. Bem, o conjunto dessas ideias é o conjunto do que Augusto Comte propunha. Então, vejam, Augusto Comte está certo não porque ele era um gênio, ele era realmente um gênio, mas elas estão certas porque elas indicam qual é a direção, a melhor direção possível que o mundo pode, deve e está tomando. Essas direções, essa direção é a direção que Augusto Comte já indicava com as concepções da religião da humanidade. Bem, a diferença entre essa direção que
que o mundo espontaneamente segue, e a diferença entre esse rumo espontâneo e aquilo que Augusto Comte propunha, essa diferença é apenas de nome e de sistematização, de organização interna, de coerência, de organicidade, não é? Mas é uma diferença de nome e um pouco de grau, não é uma diferença de conteúdo. É por isso que eu disse no início que Augusto Comte não apenas está certo, como ele é razoável e, acima de tudo, ele é necessário. É a afirmação, de novo, do amor universal, da fraternidade, da inteligência que procura ser útil para o ser humano, descrevendo a realidade e sugerindo caminhos para agirmos de maneira útil no mundo. Então, é em virtude dessas ideias que são absolutamente belas, não é? Que afirmam a fraternidade universal, a atividade convergente e pacífica, o respeito ao meio ambiente, aos povos e grupos fracos, o conhecimento útil da realidade, o respeito à história e a busca do aperfeiçoamento humano contínuo, em termos morais, intelectuais, físicos. É em virtude disso tudo que nós, eu em particular, não é? Eu como expositor, né, como celebrante neste momento, né, que nós praticamos a religião da humanidade e que nós celebramos hoje, na data de hoje, emocionados a vida e a obra do fundador da religião da humanidade, ou do cofundador da religião da humanidade, de Augusto Comte. É por causa disso tudo que ele merece e deve sempre ser celebrado e amado e respeitado. Não é? É por causa da sua concepção de humanidade, da religião da humanidade, é que ele deve ser celebrado. Bem, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado, que tenha sido bom, que tenha sido convergente, positivo. Eu, mais uma vez, tenho que admitir que fiquei muito feliz, não é? É uma celebração que há décadas não ocorria na data do aniversário de Augusto Comte, então é um grande momento também pela retomada de uma tradição que deve ser mantida, deve porque é necessário que seja mantida. Então, agradecendo a todos, em nome da humanidade, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Até logo!